Quero falar um pouco sobre a minha trajetória aqui com meus amplificadores na tentativa de achar cada vez mais o fator de amortecimento, ao contrário do que geralmente todas as pessoas fazem, né, que é tentar aumentar o amortecimento. Eu venho tentando baixar o amortecimento cada vez mais, no caso sem perder potência, né? Então eu acabo manipulando aqui os amplificadores valvulares porque são mais fáceis da gente conseguir esses resultados, tá? Eu comecei essa série de vídeos com esse amplificador aqui, é um Tele Johnson, acho que é o TJ7. Ele tinha essa frente aqui. Ele é um amplificador com SL82 e eu acabei falando um pouco sobre a configuração dele. Ele é um modelo que usa esse circuito parecido com esse aqui, tá? Essa configuração aqui, ela é push e pull, tá? Porque tem duas válvulas trabalhando no transformador, né? Cada uma é responsável por um semiciclo. E tem aqui a parte inversora, né, e a amplificação de tensão. Então eu comecei com esse circuito aqui, né, que era aquele amplificador ali, e fui modificando ele, né, de maneira que eu fui baixando o amortecimento, certo? Então a minha primeira ação foi tirar aqui o feedback. Então, feedback a gente tira, né, essa realimentação que tem aqui, ó, ela vem aqui na primeira válvula, tá? Então eu cortei aqui. Essa foi a minha primeira ação, então eu percebi que o amortecimento baixa bastante quando a gente tira o feedback. Então a minha situação, no caso com o feedback, né, era essa aqui. Eu tinha, no caso, ultralinear, né, com NFB. Então eu tinha um fator de amortecimento de 2, né, e uma impedância de saída de 4 ohms. Ou seja, a impedância interna dele, tá? Poderia ser Zint também, tá? Vou colocar aqui. Impedância interna, tá? Então pode ser esses dois nomes. Essa impedância aqui é a impedância que o circuito inteiro apresenta aqui nos conectores de saída, tá? Não tem a ver com a impedância que a gente tem que ligar aqui no transformador, que é 4, 8 ou 16. Isso a gente tem que obedecer sempre, tá? Colocar 4 ohms na saída de 4 ohms, né? 8 na de 8 e 16 na 16. Então, não é isso que muda, tá? Não é a impedância do transformador. A impedância do transformador a gente tem que obedecer. Isso aqui é a impedância que o circuito se comporta, tá? Bom, aí eu percebi uma pequena diferença no áudio, né? E com esse amortecimento de 2 eu comecei a tentar entender o que estava acontecendo, tá? Por que o som era diferente dos amplificadores transistorizados. Então, esse amplificador deu origem a essa série de vídeos aqui, essa playlist que eu tenho feito, tá? Então com essa diferença aqui eu já percebi que alguma coisa mudava nos graves, então comecei a estudar. Quando eu me dei de conta que era o amortecimento, tá? Aí eu pensei, não, vou tentar aumentar mais esse amortecimento, né? Então aí eu comecei a estudar e, no caso, tirei o feedback aqui, né? E aí eu passei para essa situação aqui. Meu amortecimento, que era 2, passou para 0,8, tá? E a minha impedância de saída passou a ser 10 ohms, o mesmo amplificador, tá? Só cortei aqui. Tirei esse resistor, né? Que une o secundário do transformador, né? A saída ao catodo da primeira válvula. Então deixa de chegar aqui um sinal inverso ao que tem aqui, tá? E aí o circuito não sabe o que está acontecendo aqui na saída, tá?
Então a tensão aqui fica livre para subir e baixar, né, conforme a impedância que se aplica. Bom, aí, não satisfeito ainda, né, eu percebi que na configuração ultralinear, né, que é essas bobinas aqui, esses tapes da bobina ligados na grade 2, tá? Isso aqui configura o amplificador no modo ultralinear, né? Eu percebi que se a gente passar isso aqui para pentodo, tá? Que é simplesmente não usando isso aqui. Eu uni a grade 2 com o VCC, tá? Então cortei aqui e uni aqui ao VCC através de um resistorzinho, tá? É um K, tá? Que eu uso. Eu tenho então a ligação agora no modo pentodo. Essa ligação ultralinear ela funciona como se fosse uma realimentação, né, negativa, ou seja, como se fosse um tipo de feedback. Então ela faz o trabalho de aumentar o fator de amortecimento do amplificador, certo? Então, na verdade, eu percebi que o transformador ultralinear ou a ligação ultralinear, ela não tem a ver com a linearidade, tá? Ela tem a ver com amortecimento. Tanto é que desligando aqui, né, desligando o modo ultralinear, o amplificador continua tendo a mesma linearidade em carga resistiva, tá? Ele continua respondendo, digamos que plano, né, na carga resistiva. Porém, o que muda mesmo na configuração ultralinear é que o amortecimento aumenta. A gente aumenta o amortecimento do amplificador com essas bobinas aqui realimentando nas grades 2 as válvulas, tá? Então, a configuração ultralinear serve para a gente aumentar o fator de amortecimento. Não tem a ver com linearidade do amplificador. O amplificador continua sendo linear em carga resistiva, tá? Então, passando para modo pentodo, eu tiro essa realimentação, né? Então, perco esse recurso de aumentar o amortecimento e acabo baixando, tá? No início, os amplificadores eram outras configurações, tá? O modo ultralinear ele veio depois, é uma inovação, digamos assim, que melhorou o amortecimento. Então, o que aconteceu quando eu desliguei o modo ultralinear e passei para o modo pentodo, tá? Então, eu passei para o modo pentodo sem feedback. Aí o meu amortecimento passou para 0,235, tá? E minha impedância de saída ficou 34 ohms. Consigo agora com esse amplificador, né, com essa configuração, pentodo e sem feedback, eu tenho linearidade, né, porém meu fator de amortecimento baixou bastante, também a impedância interna subiu bastante. Então, por exemplo, quando eu trabalho agora com aquelas caixas que eu mostrei a curva de impedância em alguns vídeos do início da playlist, eu consigo trabalhar totalmente no modo fonte de corrente, tá? Porque aquelas caixas, a maior impedância delas é 34 ohms, então cobre, né? Eu consigo cobrir, né, toda a impedância, toda a variação de impedância da caixa acústica com essa impedância de saída desse amplificador aqui. Então, consigo, digamos, trabalhar integralmente no modo fonte de corrente, tá? O amplificador não passa para modo fonte de tensão, tá? Porque se a gente dividir aqui 34 ohms, que é a impedância de saída do amplificador, por 34 ohms, que é a máxima impedância da caixa, a gente vai ter um amortecimento de 1, que é exatamente a fronteira, né, do modo fonte de corrente para o modo fonte de tensão. Foram essas as modificações que eu fiz para que eu conseguisse subir a impedância interna do amplificador, né, para igualar a impedância da caixa acústica. Tá aí, né, a impedância de saída que eu precisava, tá?
Isso aí. Abraço.